E aí, gente, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao meu canal, eu sou o Gabriel e hoje nós vamos falar sobre os feitos que o disco Chromatica da Lady Gaga teve nesse primeiro mês de lançamento. A gente vai falar um pouco sobre o que ele conquistou, a gente vai falar sobre a questão dos clipes, os números, o impacto também comunicativo que ele gerou entre o público, né, e o disco. Enfim, fica comigo aí pra gente poder falar um pouco desse primeiro mês de aniversário de Chromatica. Se você não é inscrito aqui no canal, gosta da Lady Gaga, vem fazer parte da comunidade. Aqui eu falo super sobre música pop e outros assuntos relacionados. Fiz vários vídeos relacionados à era Chromatica, você pode encontrar todos eles direto lá na playlist da Gaga, tá bom? Então, é isso aí. Se você não assistiu, assiste depois. Muito bem, gente, vamos começar falando um pouco sobre o disco Chromatica, né? Como a gente sabe, o disco Chromatica ele sofreu um atraso para o lançamento dele, que aconteceu oficialmente um mês atrás apenas. O álbum era para ter chegado pra gente bem antes, mas por causa da pandemia do coronavírus, as coisas mudaram o direcionamento. É importante a gente dizer que a aceitação do público foi boa, gente. Muita gente, assim, que esperava que o álbum talvez não fosse preencher o requisito e que o pessoal tava muito, assim, na esperança de ver uma Lady Gaga muito parecida com o que ela era antigamente, se surpreendeu. Porque além dela ter trago o som original pop dela muito refrescado, né, que é um pop bom, o que o Chromatica tem, que difere inclusive do pop atual do mercado, que ele tá assim vivendo um momento de bem genérico mesmo, né? O da Gaga não, ele misturou universos, ele trouxe coisas novas e ele refez bastante essa questão do dance. Eu acho que isso foi uma das coisas que foram fundamentais para fazer com que não somente os fãs da Gaga absorvessem bem o álbum, mas também outras pessoas que consomem música pop que estão tendo contato com uma era pop da Lady Gaga. A Gaga já não lançava álbum desde o art pop, gente. Pop, né? Um álbum pop desde o art pop. Então, a gente teve uma mudança de geração. E quem tá vindo agora, tá conhecendo o trabalho dela, é um bom cartão de visita. Então, acabou que esse álbum teve uma atração bem mais positiva do que o álbum anterior dela, que foi ali o Joanne, né? Pessoal, como sempre, falando muito das fotos, da beleza da Gaga, de toda a questão do empenho que ela teve em fazer aquele álbum. Tudo isso gerou uma conexão muito boa com o público. O único ponto negativo que eu acredito que teve foi a divulgação quase nula, né? A gente teve recentemente aquela live que aconteceu dela, mas foi uma coisa que ficou bem morna, né? A gente teve uma espécie de um easter egg ali naquele dia que de certa forma deu a entender que a Gaga lançaria mais músicas, o que já chegou a ser cogitado, porque exatamente o produtor Blood Pop comentou que tinha músicas a mais feitas, inclusive com produção da Sophie, que é uma cantora de PC Music. Então, assim, as coisas de certa forma ainda podem ter mais a oferecer do que somente o que a gente já teve, o que é maravilhoso, né, gente? Afinal de contas, o Chromatica é um álbum que a gente começa a ouvir e quando ele acaba a gente quer mais. Tá? Então, nesse ponto, eu acho que vai ser muito positivo ter um Parte 2, um Deluxe Edition, não sei. Vai ser incrível. Como eu disse, gente, a divulgação foi quase nula, né? A gente teve todos aqueles movimentos também acontecendo do Black Lives Matter lá nos Estados Unidos e a Gaga, ela literalmente colocou a divulgação do álbum, mesmo que digitalmente, de lado para exatamente dar força ao movimento, que foi extremamente importante, né? A gente percebe que ela ficou realmente bem engajada com pessoas cuidando do Instagram dela, que falavam sobre o assunto, que informavam o público. Então, assim, ela realmente foi um alicerce excelente para o movimento. Então a Gaga mais uma vez deu um exemplo muito maravilhoso de deixar de lado uma coisa que era incrível para fazer outra tão incrível também. Então, nesse ponto a Gaga não peca. Vamos falar um pouco sobre o impacto de Chromatica, afinal de contas, o lançamento do álbum, quanto ele vendeu, e entender um pouco das posições que o disco ficou nesse um mês aí. Quando o álbum foi lançado, né, a primeira semana de venda deles foi extremamente positiva. O álbum conseguiu estrear em primeiro lugar, vendendo 274 mil cópias na Billboard Hot 200. Importante a gente dizer, gente, que desse disco, vendas puras foram vendidas 205 mil, ou seja, o álbum vendeu
muito bem mesmo, bem diferente apenas de ter sido um álbum que funcionou somente no digital. O físico da Lady Gaga vendeu bem. Isso inclusive é uma coisa, gente, que a gente discutiu nos vídeos bem lá pra trás, quando a Gaga resolveu adiar o álbum, que os números dela ainda eram extremamente, ainda são, né, pela aí que a gente viu das vendas puras, eles são exatamente engajados por vendas físicas, né? Então a Gaga ela é uma artista que ela ainda consegue movimentar esse mercado. Então o atraso do álbum, nesse aspecto, foi excelente para fazer com que o disco não perdesse o impacto de venda comercial físico. Afinal de contas, a gente não podia ter o contato, né? Foi exatamente por isso que o site da Lady Gaga conseguiu vender tantas cópias físicas, as entregas acabaram sendo feitas no tempo certo. Então, assim, as coisas aconteceram bem planejadas, então ponto positivo pra Gaga. Números que ela alcançou com esse álbum, ela se tornou inclusive a melhor abertura feminina de 2020. Ou seja, a Gaga no ano de 2020 até o momento, ela foi a artista que teve o melhor debut, né, sendo uma artista feminina, na Billboard 200 em vendas de álbuns. Atualmente o álbum dobrou basicamente o número de vendas e já passou os 415 mil cópias vendidas. Isso foi atualizado ontem, tá? Além disso, o disco tornou-se o segundo álbum de uma artista feminina a alcançar o número 1 em 2020, ficando atrás apenas da Selena Gomez, que teve o Rare lançado lá em janeiro. Uma curiosidade, gente, foi que a própria Billboard, quando ela fez o levantamento de vendas da Gaga, eles observaram que 75% foi de comércios de vendas do site da Lady Gaga. Além disso, oferta de compra de ingresso e leva álbum, entendeu? Então, muitas coisas foram feitas de estratégias pra gente conseguir fazer com que o álbum tivesse um debut legal. É importante isso, gente, porque a turnê do álbum, que ela era prevista também pra começar agora, ela foi adiada pro ano que vem, exatamente por causa do Covid. O álbum também acumulou, gente, na sua primeira semana de lançamento, 87,16 milhões de streaming sobre demanda de faixas individuais na semana que terminou em 13 de junho. Atualmente, o álbum já passou de 500 milhões de streamings, tá? Ele já tá com 584 milhões de streamings, o disco Chromatica completo no Spotify, tá? Como a gente não tem o acesso a outras plataformas, a gente não consegue fazer um balanço total de quanto o álbum já teve de streamings, mas no Spotify, que oferece pra gente essa métrica, a gente já passou dos 584. A Gaga se tornou a 8ª mulher a ter mais de 6 álbuns em número 1 nos Estados Unidos, ficando ao lado da Beyoncé, da Mariah, da Britney, da Taylor Swift, da Barbra Streisand, Madonna e Janet Jackson. A Gaga também quebrou o recorde de levar o menor tempo possível para alcançar 6 álbuns número 1 de uma artista feminina. O Chromatica seguiu tendo vendas também relevantes em outros países fora dos Estados Unidos. Claro, os Estados Unidos é o principal local de vendas da Lady Gaga, então para ela ali conta mais. Porém, a relevância dela em outros países também foi bem grande. No Reino Unido, Chromatica vendeu 52.907 unidades, alcançando o número 1 na parada do Reino Unido e se tornou a maior semana de abertura do ano até agora de um artista lá. O valor total que foi vendido lá no Reino Unido nessa semana de lançamento, ele compila alguns pontos de vendas dividido em streamings, vendas físicas e outras coisas. 6.305 downloads digitais foram feitos do álbum. Além disso, também teve 14.893 vendas de streaming e 31.709 cópias físicas vendidas, o que dá o valor total final. Das vendas físicas, olha só que coisa interessante, 8.500 foram para cópias em vinil do álbum. Inclusive, por causa disso, fez com que o álbum fosse o álbum de vinil mais vendido de 2020. Além disso, o álbum também se tornou o 4º número 1 da Lady Gaga depois do The Fame Monster, do Born This Way e do Art Pop. No Japão, o álbum estreou em número 3 de vendas, vendendo 15 mil unidades no país. No YouTube, o álbum também teve números relevantes. O clipe de Stupid Love atualmente, né, já bateu 100 milhões de visualizações, o que é um número excelente e que já dá uma marquinha a mais para Lady Gaga. O segundo single do álbum, que foi Rain On Me, foi a música que mais fez sucesso até o momento. A música já tá com quase 130 milhões de visualizações. O single promocional Sour Candy tá apenas atrás ali de Stupid Love. E mesmo assim, importante a gente dizer que no
YouTube, a música tá sendo a terceira mais visualizada de todo o disco Chromatica, tá? A música já passou dos 60 milhões de visualizações, um número incrível, e as pessoas atribuem isso ao efeito do Blackpink estar junto com a Lady Gaga e do recente lançamento do Blackpink também ter ajudado a engajar mais ainda a Sour Candy ao lado ali do single delas que elas também lançaram na semana passada. Bom, gente, esse álbum ainda tem muito para poder conquistar, mas é importante a gente avaliar essa métrica de primeiro mês dele, porque foi excelente e a gente tá vivendo um momento de pandemia, então as coisas estão muito limitadas, e a Gaga conseguir ter um impacto desse numa pandemia mostra o quão relevante ela ainda tá e o quão a música dela ainda movimenta as pessoas, tá bom? Vamos ver a partir dos próximos meses, com as flexibilizações, quanto mais isso vai ajudar o público a engajar, a comprar mais o álbum e afins, né? Eu acredito realmente que esse álbum vai passar, né? Se talvez a gente não tivesse na época da pandemia, possivelmente esse álbum já poderia estar quase perto dos 1 milhão de cópias vendidas. But vamos ver como vai ser os próximos passos disso daí, tá bom? É isso daí, gente. Um beijo pra vocês e até o próximo vídeo nosso. Aí!